E para o nosso bate-papo de hoje, uma presença ilustre. Hoje eu trouxe um pintor, desenhista, um cara aí que está há 40 anos trabalhando com arte da pintura. É incrível os trabalhos desse cara. Já estou recomendando para você que desde já que está acompanhando o nosso podcast, a conhecer o trabalho do ilustríssimo Pedro da Costa. Seja bem-vindo, Pedro. Boa tarde, como é que tá? Tranquilo, filho, tudo bem, graças a Deus está tudo bem. E é um prazer estar aqui falando com você, um pouquinho aqui da minha trajetória. Poxa, Pedro, muito obrigado por atender aí o nosso convite, tá? Tô muito feliz de falar com você, eu tenho acompanhado o seu trabalho aqui no Instagram e, cara, é muito legal. Gente, eu fiquei impressionado de ver o trabalho do Pedro, porque a nossa área aqui do pessoal que me acompanha, e inclusive a minha, né? Eu trabalho com fotografia, o canal aqui é voltado para fotografia. E o Pedro, ele pinta, né, o casamento ali, a pessoa tá na cerimônia de casamento, ele faz uma pintura em tela, né, Pedro? Isso, dá aí uma introdução primeiro de quem é o Pedro e depois um pouquinho do seu trabalho, por favor, Pedro. Sim, Pedro, como você já disse, né, eu tenho aí uns 40 anos já de dedicação à pintura e comecei desenhando, fiz Senac, né, aqui no Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro. Eu fiz Senac, foi a minha base de desenho e tive pouco tempo de aula de pintura. Um amigo meu, que até hoje, Elton Cortinhas, foi o meu professor de pintura, mas como eu já tinha o dom, desde os 6, 7 anos, já desenhava. A minha primeira experiência foi um desenho em uma praça onde eu morei, porque teve uma pessoa que montou um cursinho só para criança, né? Naquela época, e eu já quis desenhar olhando, né? Tinha uns modelos lá, eu já pela janela já fiz uma árvorezinha lá com um banquinho. E eu lembro que esse foi o meu primeiro trabalho de desenho, né? E sempre desenhando, desde garoto, desde moleque, desenhando e tal. Exerci outra profissão, fui trabalhar em hotelaria no Cisa Park, fiquei lá uns 10 anos. De lá eu saí para arte, né? Isso já faz aí mais de 30 anos, né? Ou mais, já nem lembro tanto, bem assim. Então, foi quando eu conheci o Elton Cortinhas, que foi meu professor durante 6 meses, porque eu já pintava, eu já ensaiava as pinturas, já estava bem avançado, né, para um autodidata, eu já era bem avançado. Então, ele viu, né, o meu potencial e já me chamou para ensinar, não, para ajudá-lo a dar aulas de pintura. Poxa. E eu comecei a ajudar. Ele, foi onde eu desenvolvi muito. Quando você dá aula, você aprende o tanto que você ensina, você aprende o dobro, né? Porque você está ali exercitando, vê a dificuldade do aluno e você vai crescendo com isso. Então foi aí a minha introdução na pintura, de fato, né? Eu entrei na pintura quando eu conheci esse pintor, o Elton Cortinhas, que hoje também está aí ainda, já um pouco velhinho, mas ainda pinta muito bem. Legal. Então é isso. Aí, depois disso, eu fui dar minhas aulas sozinho no meu ateliê e tal, vim dando aula e tal. E um belo dia, recebi uma amiga minha, né? E me falou sobre uma outra amiga que nós temos em comum. Não vou citar nomes aqui, porque não vem ao caso. Certo. E ela me disse, olha, fulana foi pintar ao vivo num casamento, mas só que ela foi com a tela muito grande e não estava preparada. Isso a pedido de um amigo dela. Ia casar e perguntou, fulana, você pinta no meu casamento? Ela disse, vou pintar, vou lá. E ela foi, mas não conseguiu terminar o trabalho, porque ela não estava preparada para isso, né? Sim. Ela foi com a tela muito grande. E aí, quando essa minha amiga nossa em comum, me falou isso, aí aquela luz acendeu. Eu falei, poxa, eu pinto muito rápido, né? Eu sempre pintei, porque sempre me dediquei à pintura ao ar livre. Eu pinto no meio do povo. Eu falei, poxa, isso aí, eu poderia fazer isso. E aí eu fui, né? A minha amiga foi embora e tal, eu liguei para essa outra amiga minha, que havia feito esse trabalho,
e perguntei a ela, fulana, isso é uma ideia sua? Como é que é isso? Você me permite que eu faça essa pintura, esse tipo de pintura? Lógico, Pedro, isso não é ideia minha, a ideia foi desse meu amigo. Esse meu amigo que me pediu para fazer esse trabalho, e não, tá tranquilo, você pode fazer. Aí eu ainda dava aula, aí eu falando com um amigo meu que era meu aluno, falou, olha, minha sobrinha vai casar, isso há 8 anos atrás. Minha sobrinha vai casar, e você não quer pintar? Eu falei, agora, rápido. Aí eu fui, fiz o trabalho lá, foi o meu primeiro trabalho, tem até postado no meu Instagram, tá postado lá. O filhinho dele já tem 8 anos, né? E aí eu postei esse dia porque eu consegui foto deles e do trabalho. Então, minha trajetória de pintura em casamento vem de 8 anos para cá, né? E é isso aí. Até agora, a gente está pintando em casamento aí. Certo. Ô Pedro, eu achei interessante que você falou a respeito da pintura, que como você mesmo disse que é autodidata, essa oportunidade da pintura no casamento aí, de fazer esse trabalho, então, foi meio que ajudando alguém a resolver um problema. Sim, né? É isso aí. No caso, né, esse meu amigo, ele gostou da ideia, né? Não sei se vou chamar isso de um problema. Ele gostou da ideia, né, da pintura em casamento, e foi o presente que ele deu para os noivos. Entendi. Né? Foi uma forma de presentear. Foi até uma surpresa. E isso acontece muito hoje em dia. O pessoal me contrata para fazer surpresas, né, para os noivos, que eles não vão imaginar que vão ser retratados, que o casamento deles vai se tornar numa obra de arte única. Não passa na cabeça deles. E muita gente, depois que a ficha cai, entendeu? Que ele tem uma peça, tem uma obra de arte única no mundo. O casamento deles é único, uma peça de arte única. O que eu achei muito interessante, pessoal que está nos ouvindo aí no nosso podcast, é que no Instagram do Pedro, vai ficar aqui o link vai ficar aqui na descrição para você conhecer o trabalho dele mais a fundo. Tem um monte de vídeos da reação das noivas, né, dos noivos, vendo a pintura pela primeira vez ali, ele virando o quadro para as pessoas e ver a emoção das pessoas ao se verem ali retratadas pelas cores e pelo pincel, pela arte do Pedro. É muito legal, é emocionante mesmo. Antes da gente iniciar a gravação aqui, eu tava dando uma olhada lá no seu Instagram e tava vendo esses vídeos, cara, é muito legal. É muito legal. Muito legal. Com certeza. Eu me emociono às vezes. É? Me emociono. Às vezes me emociono. Né? Porque tem situações que... é um misto de emoções, né, Pedro? Porque o casamento já é algo muito, muito grandioso, né? Tanto na vida da noiva quanto do noivo, né? Já é algo marcante, né? Isso. É uma virada, cara. É uma virada, né? A pessoa vai mudar a vida dela ali, vai mudar a história dela, vamos dizer assim. E aí você ajuda a amplificar esse sentimento com a sua arte, cara. É muito legal. É um marco, né, na vida deles. E aquela obra vai ficar ali, eles vão olhar e vão sempre relembrar daquele momento feliz que eles tiveram. E é o que eu sempre falo, quando tem oportunidade, de que eu dou, digamos assim, essa dica, né? Para que essa obra passe de pai para filho. Legal. Né? O primeiro filho deles que casar, essa obra seja passada para ele. Né? E assim vai. E perpetue dentro daquela família. Eu acho interessante também a questão de que é algo realmente único, né? Aquilo ali você não vai ver outro igual, né? É algo original, é totalmente personalizado, né, Pedro? Sim, não tem como eu pintar. Eu pinto no mesmo lugar, no mesmo ângulo, e você pode ver, eu pinto muito no sítio do meio do mato, na ilha de Guaratiba. Então já pintei vários trabalhos lá. E eu até me impressiono quando eu vejo, dou uma olhada nos trabalhos anteriores, não tem nenhum igual. Olha que interessante. Não tem nenhum. É a mesma capela, a mesma coisa. Que um dia a atmosfera está de um jeito, o dia está de outro. E, lógico, tem as pessoas, todas com suas vestimentas diferentes, mas não sai igual.
Que legal, que legal. É isso aí. Eu queria saber também de você, Pedro, essa linha de trabalho que você está desenvolvendo agora é algo que no Brasil assim já tem um mercado disso. Eu confesso para você que conheci há pouco tempo esse tipo de trabalho. Inclusive tem até uma artista que eu acompanho no Instagram. Comecei a seguir ela depois que vi a sua postagem. Eu não sei dizer a nacionalidade dela aqui agora, ela chama Meg. E ela também faz um trabalho parecido com o seu, de pintar nas cerimônias. E aqui no Brasil, como é que é isso, Pedro? Como é que tá esse mercado? Você pode citar aí pra gente como é que isso funciona? Sim. Tá ainda muito restrito. Porque, por exemplo, no meu meio, eu conheço inúmeros artistas que pintam muitíssimo bem, como eu, assim, ao ar livre, né? E que tem essa experiência. Mas eles parece que temem aquela hora H de mostrar o quadro. Sabe como é que entendi. Aquilo ali, eu acho, no meu entender, é que deixa o artista receoso, né? De sentir que os noivos não gostaram tanto do trabalho, porque é difícil. Aquela hora ali, você sente, né? Quando a pessoa... Ele pode gostar muito do seu trabalho, mas um dia você faz um trabalho e não agrada, né? E é que eu coloco lá no meu contrato. Se não gostou do trabalho, eu vou levar esse trabalho para o ateliê e vou acrescentar, né? Vou pintar aquele trabalho um pouco mais para que ele chegue a um ponto que o meu cliente, os meus noivos, passem a gostar dele. Porque eu não admito uma tela minha né, o meu cliente levar uma tela minha para casa dele sem gostar. Porque ele vai olhar para aquela obra todos os dias, né? E vai causar uma má impressão para ele, e isso não é legal. Você ter um objeto, uma obra de arte dentro da sua casa que você não gosta. Não é bom, não traz uma boa energia. Então, eu tenho esse compromisso, né, com meus noivos, de fazer com que o trabalho fique do jeito que eles aprovado por eles. Entendi. Então Pedro, é um mercado novo aqui no Brasil, algo restrito, sim, né? E então bem restrito. Já... Pode terminar. Nós já temos alguns pintores que eu já vi, eu acho que em Minas, se eu não me engano, Brasília, aqui mesmo um amigo meu, né, que nós temos, que eu fiquei sabendo porque eu estava longe dele há um bom tempo, né? E aí uma amiga minha, Pedro, tem um pintor aqui, né? E que eu vi aqui no Instagram, e quando eu olhei, poxa, era um amigo meu. Aí eu liguei para ele, olha, cara, no dia que se você não tiver uma data, quer dizer, se a minha data tiver, eu vou te indicar. Pode ser? Ele falou, não, pode. E a gente faz até essa parceria. Eu falei, tudo bem. E a gente trabalha assim. Quando eu não tenho, a minha data está preenchida, eu passo para ele, ó. Tem um amigo que pinta, você olha lá o trabalho dele, se você gostar, você contrata ele. E assim é feito. A gente trabalha assim. E quantos mais vierem, não tem problema, no meu ponto de vista. Entendeu? Que eu acho que o mercado cresce e cada artista tem a sua pintura, o seu traço, a sua identidade artística, né? Então é isso. A gente trabalha em comum, né? E quantos vierem, como eu te falei, serão bem-vindos. Ô Pedro, e sobre o trabalho ali, no momento que você vai fazer o registro, como que você escolhe ali o melhor momento para você eternizar? Porque a gente sabe que, inclusive, fotografia de casamento é algo muito difícil, né? Apesar de ser um mercado muito grande, fotografia de casamento no meu ponto de vista, é a mais difícil que existe, porque é um dia especial, né? Os sentimentos estão à flor da pele, não é verdade? As pessoas ali estão muito emocionadas e tudo que acontece numa cerimônia de casamento se parece muito com um jogo de futebol. É uma coisa que aconteceu ali em um segundo e se você não estiver atento, você perdeu, né? O fotógrafo ainda tem aquela
não vou dizer facilidade, mas vai soar como se fosse uma facilidade. Aquela facilidade de faz um clique e se não tá bom ele já faz outro ali em menos de 2 segundos, né? Mas no caso do artista, que, no seu caso, que você vai pintar um quadro, como que você se prepara para pegar uma cena e eternizar ela? Como que você escolhe até a questão do enquadramento, porque você precisa entender muito de composição, né? E é uma coisa que os fotógrafos copiam bastante na arte, que é essa questão da composição. Tudo tem que fazer sentido, as cores têm que fazer sentido. E aí como que você faz para poder eternizar o momento e pegar ali e escolher um momento legal? Essa escolha do ângulo eu já deixo para os noivos, né? Eu deixo para eles escolherem. Os lugares, os espaços que eu conheço, eu dou dicas. Olha, eu só posso pintar em tal ângulo, mando fotografia para eles dos ângulos, né? Para eles escolherem. Agora, essa coisa da preparação, ela já vem, tipo assim, 2 dias antes. Eu preparo na minha cabeça, eu vou me preparando, né? Porque imprevistos acontecem. Porque eu já cheguei em casamento, estar combinado um ângulo X, chegou lá, não podia, porque esqueceram que naquele ângulo ali entrariam os padrinhos, uma decoração que iria tapar minha visão. Entendi. Eu tive que mudar na hora. E às vezes acontece de eu montar o cavalete, chega... E é raro, tá? Porque a cerimonialista hoje em dia a gente já tem um entrosamento, eu já me preparo mais em termos de... me comunico melhor com elas e a gente entrosa a pintura com um todo, né? Eu me preocupo em não, digamos, atrapalhar o fotógrafo, né? O ângulo que eu escolho, e eu peço 1 metro para a equipe de fotografia, de filmagem, para no momento exato da cerimônia, eles não pararem ali. Eles podem chegar, fazer a fotografia e sair, né? Porque naqueles 30, 40 minutos, mais ou menos, que leva hoje uma cerimônia, na maioria, eu só tenho aquele tempo ali para fazer o meu trabalho. Entendi. Se bem que eu coloco lá no meu contrato que se houver alguma coisa que me impeça de eu fazer o meu trabalho, ele será levado para o ateliê e terminado no ateliê. Certo. Mas até então, eu nunca tive problema. Até então, graças a Deus, nesses 8 anos, eu nunca tive problema de ter que levar um trabalho, trazer, né, para o ateliê. Então é assim que funciona. Eu já me preparo uns dias antes, psicologicamente, fico por conta daquele casamento. Eu procuro até nem fazer esforço. Sabe como é que é? Entendi. Porque minha mão é meu instrumento de trabalho, né? Porque de tanto pintar, tem tendinite, tem essas coisas, né? Eu já não sou um garoto, então eu me preparo para evitar qualquer tipo de acidente, qualquer coisa que possa me impossibilitar de eu fazer aquele trabalho. É assim que eu procedo. Entendi. Então é algo bastante sério. A gente viu que não é só... Porque eu até já falei isso aqui no podcast, Pedro, que tudo que a gente vai fazer que tem a ver com arte, né, inclusive a ver com fotografia, a gente às vezes tem um olhar muito romântico das coisas, muito apaixonado, e é muito importante a gente levar as coisas muito a sério, né? Inclusive você já citou para mim aí 2 vezes que existe um contrato, né, que especifica o seu trabalho, como você vai desenvolver, e no caso de um imprevisto, você tem como recorrer ali da situação, né? Porque é algo... agora, do jeito que você me explicou, eu entendi o medo dos outros pintores de trabalharem numa cerimônia, porque realmente é algo muito sério. Então, se a pessoa não tiver essa visão bastante profissional como a sua, fica realmente difícil de trabalhar, não? Sim. Não, tem que ter horário, pontualidade, digamos assim... Eu tô ali na hora que eu tô pintando, eu até aviso os noivos que às vezes eu posso parecer indelicado com os convidados, porque tem convidado que quer conversar. Poxa. Aí eu peço perdão, mas eu só posso falar com você depois que eu terminar, né? Porque eu tenho um compromisso com os noivos. E eu me sinto às vezes chato, né? Porque eu gosto de bater um papo,
Mas aí, no momento, não dá, cara. Não dá para bater papo, né? E tem uma preocupação toda, até com vestimenta, né? Com o que eu visto, né? De acordo com o casamento. Eu me preocupo, porque aquela data ali para eles é tudo, né? E eu tenho que me preocupar como profissional, enquanto artista. Não é só chegar lá de qualquer jeito, vamos fazer... Não, porque o artista também, fora do casamento, ele já não é bem visto. Acham que nós somos todos meio que largados, né? Somos pessoas assim, sem compromisso. Tudo bem, tem muitas pessoas assim. Mas tem os sérios, tem pessoas que são dedicadas. No meu meio, né, de amigos meus, eu posso citar vários. São pessoas totalmente dedicadas ao trabalho, são comprometidas, né, com o trabalho, embora não pinte em casamento, mas são comprometidos com isso, né, tem esse comportamento parecido com o meu. Então é assim que funciona essa parte aí do casamento. Entendi. Ô Pedro, mais uma pergunta Sim. que eu queria fazer para você. Pode, fica à vontade. Quanto tempo leva para você realizar a pintura do quadro ali, entre o esboço e finalização? Sim, eu trabalho com 4 medidas de telas, né? E aproveito e digo que minhas telas são de linho, o chassi é de cedro desmontável, as minhas tintas são importadas, também tenho essa preocupação com o material. E eu levo em torno de 2 horas, né? A menor tela, que é de 50 por 40. As maiores, eu levo um pouco mais, que é de 60 por 80. E também o meu compromisso que eu assumo é de fazer a cerimônia, né? A cerimônia, o ato ali da celebração. Porque a parte, às vezes, numa tela de 60 por 80, não me preocupo que ela fique pronta quando termina a cerimônia. Eu quero entregar para o meu cliente um trabalho de qualidade. Eu não posso correr tanto, embora o meu trabalho seja impressionista, né? Eu consigo pintar muito rápido, mas eu quero agregar mais valor a essa obra, o máximo que eu posso, né? Então eu me preocupo só em pintar o ato da cerimônia, e se sobrar algumas partes, depois eu faço durante a festa. Agora, se for dentro de uma igreja, não, aí eu corro. Aí eu voo, né? Não corro não, eu vou para poder dar conta do recado. Eu chego um pouquinho mais cedo, em vez de 2 horas, eu chego 3 horas antes. E quando eles chegam, o trabalho está bem dizer pronto, é só colocar os convidados e os noivos, os celebrantes, né? E nessa parte aí, quando eu falo de convidados, aqueles que estão mais próximos de mim, eu procuro focar neles. Eu dou um ênfase nesses convidados, né? Alguns. E também tem os noivos que pedem, olha, vai estar fulano assim, assim, assado, tá? Não sei o quê. Dá para colocar? Sim, lógico. Aí eu já foco neles, né? Meu olhar se dirige para essas pessoas, que são os pais, são figuras importantíssimas na obra. E às vezes até cachorro, né? Hoje é muito comum, né? Os cachorros fazem parte das famílias, né? Isso, já pintei um Fusca. Um Fusca. O Fusca era o xodó dela. Olha que ela legal. Chegou de Fusquinha, o Fusquinha é dela. Lindo Fusquinha, prata. Cara, que legal. Prata, meio begezinho. Muito bonito o Fusca dela, muito bem conservado. É uma menina nova gostar de um Fusca, né? Parece contraditório. Sim. Mas ela não. Ela adora o Fusca dela. E aí acontece, então, de ter esse extra, né? Às vezes você chega ali pra fazer uma cerimônia e cada casal tem a sua particularidade, né? Um gosta de carro, o outro tem um amor especial pelo pet, né? E aí você tem que estar preparado pra se desdobrar, né? Na pintura, né? Sim, é pra pintar. Então, não é só pintar a cena do casamento. A gente tem que saber também, né? Pintar animais, pintar o que vier, né? E aí entra Desculpa, Pedro, interromper, perdão. Não, pode complementar. Não, tudo bem. Sim, só para complementar, por exemplo, você vai para um casamento, geralmente
hoje em dia tem vários padrinhos, né? Uhum. Mas eu fui fazer um casamento em São Paulo e eu não sabia, rapaz, o quanto de padrinho tinha. Meu Deus. Quando eu comecei a pintar, que começou aquele... Eu fiz o fundo todo e naquele fundo todo entrou padrinho de ponta a ponta. Meu Deus. Aí foi até hilário como eu corri naquele dia, mas graças a Deus deu tudo certo. Eles adoraram o trabalho, ainda deu tempo para colocar um dos fotógrafos. Quando eu posso, eu coloco, né? Legal. E isso, quando eu posso, eu coloco. Então, aí fica todo mundo contente no final. O que eu tava falando, que eu ia comentar com você, é que nessa hora, Pedro, entra a experiência que você ganhou com pintura ao ar livre, Isso. porque você acabava que retratava ali a paisagem, né? E muitas vezes na Isso, paisagem que paisagem. você retrata tem muitos elementos, né? Poxa, tem. Eu já pinto no centro da cidade, entendeu? E participei de muitas gincanas de pintura que aqui no Rio costumava ter. Agora existe, eu acho que pouquíssima mesmo. Eu acho que eu saiba, 1 ou 2 gincanas de pintura dentro dos quartéis, né? Foi uma pena, foram acabando, terminando. Era onde os artistas podiam se reunir e tinham boas premiações, incentivava o artista, né? Eu participei de muitos salões, né? Venci muitos salões, muitas premiações ao longo dessa carreira e me dedico também a outras pinturas como aquarela, o desenho em si, né? Eu gosto muito de aquarela. Futuramente, quem sabe, eu faço umas aquarelas ao vivo no casamento, mas eu não estou pensando nisso agora, não. É só um projeto futuro. Uma ideia. Talvez sim, talvez não, porque a aquarela, essa eu não posso errar. Essa aí porque é muito difícil de você conseguir consertar? Muito difícil. Não dá para consertar. Você vê que fica grosseiro. A aquarela, ela tem que fluir, né? Ela viaja, né? Você joga ela no papel, um papel de boa qualidade, gramatura boa, ela corre, né? Você vê, é lúdico aquilo, trabalhar com aquarela. Tem amigos que trabalham muito bem também com aquarela. Então é isso. Entendi. Você comentou aí a respeito da aquarela e Sim. falando de tinta, eu há muito tempo atrás, Pedro, eu fiz um curso de desenho, porque meu avô pintava quadros, sabe? Meu avô, ele não era profissional da área... meu avô não era profissional da área de pintura, não, né? Meu falecido avô, o senhor Walter Carvalho. E ele era um cara muito inteligente, assim, gostava de pintar por hobby. Inclusive, meu avô era carioca. Meu avô era carioca. Que legal. Meu avô era carioca. E legal isso. Boa praça demais, um cara incrível. E aí, Pedro, eu lembro que quando ele vinha passear aqui no interior de São Paulo, onde eu moro, ele trazia algumas telas que ele pintava, sabe? E eu lembro muito do cheiro, sabe? Da tinta ainda fresca. E na época que eu fazia o curso de pintura, eu tava ainda desenhando, tava aprendendo sobre composição, isso, né? É a base. E tal, Isso. Aí, inclusive, eu queria até deixar um abraço aqui pra professora que nos ensinava lá, uma artista plástica muito, muito profissional, a professora Maclau. E aí eu ia passar pra tela. Eu tava já começando a ter interesse em usar as tintas. E eu acabei tendo alguns problemas lá e não pude finalizar o projeto, né? Que era um projeto gratuito que tinha na minha cidade, a gente podia escolher e tal, e era muito bom. E o que eu lembro era isso, Pedro, do cheiro da tinta fresca, de trabalhar de ver os meus amigos, os artistas que pintavam lá. E aí eu me lembrava do meu avô trazia esses quadros pra casa, e eu sempre perguntava um monte de coisa pra ele, de como ele pintava, como ele se inspirava. E eu queria saber de você, as suas referências, quem você se espelha, o estilo, o que faz parte do seu portfólio aí, como que você chegou no seu estilo de hoje, se você tem referências. Todo artista tem que ter, né? Eu acho que tem, né? Velázquez, o espanhol. Certo. Né? Ele
Isso no trabalho clássico, né? Uhum. Na linha clássica foi um dos caras que eu acho muito, muito bom o trabalho dele. Eu não sei, me identifiquei, né? Quando eu era garoto ainda, olhando aqueles livros, aquelas coisas. Foi esse pintor que fez com que eu viesse a gostar mais ainda da pintura. Certo. Depois vem vindo, lógico, a gente gosta de Monet e tal, mas eu me identifico mais com Renoir. Né? No impressionismo. O pessoal gosta muito do Monet, lógico que eu gosto, mas o Renoir, a coloração dele, eu acho que me identifico bastante. E depois você vem vindo aqui mais para os nossos anos os atuais agora, e depois eu conheci Virgílio Dias, um amigo carioca, né? E ele tem um trabalho impressionista, mas antes dele, lógico, teve meu professor, que é o Elton Cortinhas, que foi aluno de Wim van Dyck. Foi um holandês que veio na época da guerra para cá, ficou aqui em Petrópolis, né? Morou o resto da vida dele aí em Petrópolis. E era um impressionismo, mas nem tão impressionista quanto o Monet, quanto os outros da época, né? Mas um trabalho também muito bom. Né? Até que eu conheci aí o Virgílio Dias, que hoje se tornou amigo, é um grande pintor, né? O impressionismo dele. E aí eu fui pelo meu caminho. Eu já gosto um pouco mais de impasto, né? De tinta espessa, que vem lá do Van Dyck, através do meu professor, né? Essa coisa. Então eu misturo os dois. As manchas mais espessas, embora no casamento eu não tenha tempo de fazer esse trabalho, né? Eu faço um trabalho mais liso, embora bem manchado. Eu não uso empasto no casamento. Às vezes, quando eu tô com mais tempo, né, eu uso um pouco. Mas não me atrevo muito, não, a não ser que os noivos digam assim, não, eu gosto desse empaste e tal, mas eu não me atrevo a perguntar, porque vai ter situações que eu vou conseguir fazer e outras não, né? Por conta do tempo, que é muito rápido. Entendi. Então eu fico só no mais liso mesmo, a pintura mais lisa. Entendi. Pedro, eu acho interessante também outro ponto que eu queria falar com você. No último podcast que eu gravei aqui, eu estava conversando com um fotógrafo e ele é da área de fine art, que é uma área bastante criteriosa também da fotografia, que exige muita qualidade no clique, muito mais na impressão. E a gente entrou numa discussão interessante a respeito do consumo da arte no Brasil, né? Que hoje as pessoas no Brasil, não sei, talvez o seu ponto de vista pode ser parecido, ou se for diferente vai ser melhor ainda, que existe pouco consumo de arte no Brasil, né? Não é tão parecido quanto na Europa, questões de galeria e a valorização do artista, né? Como que você vê isso no Brasil e se você acha que o seu trabalho ele pode contribuir para que haja uma apreciação maior da arte até para os novos consumidores aí, né? Que as pessoas comecem a olhar o trabalho que você desenvolve com um pouco mais de amor, de cuidado. Olha, no Brasil não tem isso, né? Porque não tem arte na escola, para bem dizer. Não tem arte, não ensina. Então a arte é como se fosse uma brincadeira. Para muitos ainda, né? Quando, às vezes, o pessoal, o que você faz? Eu falo, sou um pintor. Ainda sou discriminado, né? Ainda há discriminação. Tempos atrás, foi até parente de um... Não é bem parente na minha família, mas uma pessoa que é parente de um... mais ou menos próximo, vamos dizer assim. Tipo assim, ele teve a cara de pau de dizer que eu não trabalhava. Nossa, meu Deus. Não, ele não trabalha. Aí eu fiquei calado, vou fazer o quê? Vou rebater uma pessoa dessa? Não, então deixa. Então existe muita gente acha que a arte é só ali para enfeitar a parede, não tem um conhecimento mais profundo do que é arte,
o que é pintura. Arte não, arte é muita coisa, música é tudo. Mas na pintura não tem conhecimento, né? Então, o meu trabalho, eu acho que ele vai contribuir um pouquinho, né? Porque a família que tem um quadro meu pintado ao vivo no casamento, talvez isso vá dizer alguma coisa para essa criança que vai nascer ali, né? Naquele meio. É a esperança, né? Que mude alguma coisa, pelo menos naquela família ali. Legal. Mas eu acho que já vai mudar sim, porque quem me contrata já gosta de arte, né? Eu acho que Entendi. vai apimentar um pouquinho essa parte aí. Entendi. E é isso, a gente espera que mude, né? Sim. Sem esperança não pode... Temos que ter esperança. Exatamente, a gente tem que ter esperança sim, porque o trabalho do artista, ele é incrível. Eu sou um apaixonado por arte, né? Exato. Eu vim ali, ó, eu sou de 89, 90. Eu nasci ali em meados dos anos 90. E eu acompanhava muito desenho na televisão, né? O meu primeiro contato com arte, com desenho, sentir vontade de desenhar, foi assistindo desenhos na televisão. E aí eu pegava uma folha de sulfite e ficava ali na sala rabiscando, né? E aí todo mundo via e falava, poxa, legal, cara, que legal, porque você não faz um curso e tal. Todo mundo sempre me incentivou muito. E aí eu fui atrás de começar a pintar, né? De começar a riscar e tal. E aí eu peguei pra fazer uns desenhos de pessoas, né? De alguns parentes e tal. E aí, quando a gente entrava no assunto disso, Pedro, eu até comentava, né? Falava ali pra alguém, um ou outro ali da família. Cara, eu acho que eu vou virar desenhista. Aí alguns ali do lado falavam, tá, você vai desenhar e vai trabalhar com o quê? Eu ficava tão chateado, cara. Eu ficava tão chateado. Eu falava, não é possível, cara. Isso. Que as pessoas não reconhecem isso como arte. E, olha, eu vou te falar, cara, de umas como trabalho, 10, né? Como um trabalho, óbvio. De uns 10 amigos ali que tocaram o projeto adiante, acredito que uns 2 conseguiram levar a profissão de desenhista. Eu tenho um grande amigo, o Adalberto, ele trabalha com animação, ele passou para a área digital agora, né? Todo mundo fazendo trabalho para internet e tal. E tem mais um outro também, o Jefferson, que conseguiu também dar continuidade na carreira e também teve que se adaptar, né? Passar para a parte digital. Mas de muitos ali, cara, que trabalhavam com a gente, que estudavam ali com a gente, muitos não conseguiram dar andamento. Acredito que muito também pela falta de... Vamos dizer assim, por um pouco de ignorância, né? Das pessoas terem esse preconceito, como você disse, pelo artista. E também, eu acho que o lugar onde você trabalha, onde você mora... acaba tendo uma certa importância também para você poder trabalhar, né? Você precisa estar em um lugar onde existe uma demanda, né? Onde existe demanda, é lógico que vai dar hoje com a internet não precisa, né? Você, com acesso à internet, você não precisa disso. Mas tempos atrás era essencial você ter o apoio da tua família. Você tá no meio, que quando você tá no meio, isso é bom. Agora não, antes da pandemia, foi em 2018, foi o nosso último encontro de pintores paisagistas na Ilha Grande. Nós fizemos esse encontro durante 7 anos. Então, esse encontro faz sim com que você se motive, né? Com que novas pessoas venham a pintar, né? Entrem na pintura. Então, é isso aí, um encontro de pintores do meio, né? Eu acho que como vocês fotógrafos, não sei como é que vocês se comportam nesse sentido, mas quanto mais unidos seria melhor, né? Não existe isso muito também na pintura, não. O pintor, ele é meio recluso, mas quando tem esses eventos aqui, eu organizava esses eventos, né? Eu era o organizador desses eventos. Então, eu sentia que o pessoal saía com gás daquele evento, ficávamos final de semana na Ilha Grande, né? A esposada nos apoiava. Então era muito bom, era bom demais aquilo.
mas quem sabe um dia a gente volta. Deus abençoe que a gente consiga restaurar as nossas Isso. vidas depois de tudo isso que a gente tá passando, né, Pedro? Tão complicado agora, né? Ah, tá complicado, mas como tudo na vida passa, o É, bom passa e o ruim também passa. a gente tem que ter esperança mesmo, cara. A palavra desse podcast de Tem, hoje, pessoal, é esperança, viu? com certeza, lógico. Situações piores, eu acho que o mundo já passou e não sobrevivemos. Vamos Verdade, sobreviver mais essa, com certeza. verdade, Isso é certo, verdade. né? E é isso. E nossos eventos, eu gostaria que esse evento ele se tornasse como é nos Estados Unidos, na Europa. A Europa é muito forte, né? A pintura ao ar livre lá tem outra conotação, tá num patamar elevado. Uhum, E a minha ideia era essa, mas a gente encontra algumas barreiras pensamentos diferentes, né? uhum, Até dos próprios amigos. Então, para fazer um evento, você precisa de união de muitos artistas, né? Com uhum, pensamento, com o mesmo pensamento. E é uhum, difícil. É difícil você levar. Foram 7 anos. Eu não sei se vai voltar um dia, quem sabe. uhum. Essa questão que você falou do meio de ter um pouco mais de unidade entre os artistas e também falando É, aqui da fotografia, isso é extremamente importante e muito sim, bem dito por você que é muito difícil. Cara, eu fui organizar uma exposição na minha cidade aqui de fotografia e você não entende o quão difícil é você conseguir reunir as pessoas, porque os pensamentos às sim. vezes divergem muito, sabe? Mas Isso. depois de passado todo esse problema de divergência, que as pessoas começam a entrar no clima do evento, que a gente começa a Isso. esquecer os problemas e falar do que realmente importa, né? Da arte, da Aham. fotografia, a gente sai muito maior, a gente sai muito mais forte, com uma troca de Poxa, conhecimento muito maior. Algo que você citou lá no início do podcast, que você falou que quando você começou a ensinar a pintura, quando você começou a falar uhum. sobre arte, você começou a se desenvolver mais, você, na Sim, troca de conhecimento, você cresceu muito. Então eu acho que é muito importante que a gente tenha essa visão mesmo, de que precisa sim existir um pouco mais de união entre a galera para que haja um crescimento de todo sim. mundo, não é verdade? Isso, todo mundo cresce junto, o pessoal não entende, a maioria não entende isso, né? Fica com uma rivalidade às vezes, pô, é mesquinhez, né? Uma coisa pequena. Isso não pode, cara. Isso não pode. As pessoas têm que entender que junto a gente vai longe, né? Não Uhum, adianta. E na pintura, na fotografia, cada um tem o seu olhar, uhum. cada um vai ter público para todo mundo, É né? verdade. Não tem isso. Tem público, são milhões de pessoas, gente. Não precisa competir com o colega. Competição, sim, existe, mas sadia, né? Sim, Se eu não posso fazer aquele casamento, meu amigo pode. Eu isso, indico ele. E se isso, tiver outros, indico outros. Vai do isso, cliente. Se o isso. cliente gosta do trabalho dele, beleza, contrata ele. E Uhum. assim vai, todo mundo junto, né? O É, patamar fica nivelado. Aí é a escolha do cliente. verdade. E Isso eu aí. acho que isso acaba também agregando valor pro trabalho, né? Porque aí existem Sim, mais pessoas, então o mercado fica mais aquecido, isso, para isso, gerar informação até para o consumidor, na verdade. Porque como a gente isso. está falando aqui, ó, a gente quer inserir a arte da pintura nas cerimônias de Uhum, casamento, a gente quer ter um público que consuma. Então, se tiver mais gente falando e trabalhando com isso e movimentando o isso. mercado, eu acho que ele tende a crescer, não é verdade? Sim. Ó, no Brasil, se eu não me engano, são 2 milhões, eu não sei o certo agora, a quantidade de casamento que existe, mas eu sei que é um número alto de casamento no Brasil, Uhum. entendeu? Então tem cliente para todo mundo, gente. Não precisa essa rivalidade a ponto de querer, vulgarmente falando, puxar o tapete do outro. Uhum. Não precisa isso. Pedro, e falando a respeito ainda de casamentos, que é o que eu fiquei mais Sim, impressionado de ver você, do seu trabalho, sim. você já recebeu ali talvez um pedido inusitado ou teve que trabalhar numa condição muito complicada que você precisou ali, que você já até comentou da quantidade enorme de padrinhos, mas Sim. existiu alguma situação que você até pensou, falou, poxa, eu acho que não vai rolar porque tá muito complicado isso aqui.
É, digamos assim, a natureza agindo, o vento, né? Que eu lembro, uma tela de 50 por 70. Você imagina assim como é que se diz esse espaço? Lá na Barra, ele fica num hotel no topo, é um grande gramado, né? Na parte, você vê toda a Barra lá de cima. Vento, filho, ventava, as flores todas indo no chão. Isso antes da cerimônia, eu já pintando, eu segurando, eu tenho foto, né? Eu acho que teve um dos rapazes lá filmou, né? Eu segurando com a mão a tela e ela tava com um extensor no chão pregado, que eu sabia que poderia ventar. Era muito aberto, não tem nada de árvore, só gramado. Só tinha uma piscina, tipo assim, com borda infinita na frente. E aquele vidro, você vendo aquela paisagem maravilhosa ali era o cenário da cerimônia. E eu ali, sozinho, que eu chego primeiro, né? Aí o pessoal das flores colocaram suas flores lá nos lugares e tal. Quando vi, começou a cair tudo. Mas eu já tinha colocado o cavalete preso no chão, né? Eu já levei o martelo, já ando com tudo. Você já fica preparado. Isso. Mas mesmo assim, eu tenho um guarda-sol importado que é próprio para pintura ao ar livre, né? Ele tem uma abertura, o vento passa ali, né? Foi a minha sorte, mas mesmo assim eu tive que fechar o guarda-sol e segurava, cara, com uma mão pintava e com a outra segurava a tela. Nossa. Foi uma situação bem complicada. Puxa vida. Mas fora isso não, é só mudança de ângulo em cima da hora, que ocorreram poucas vezes, mas ocorreram, né? Já tive foram esse tipo de inconveniente. Mas a gente tá preparado para isso. Conseguiu, né? Tem que encarar. Isso. Tem que contornar, não tem jeito. O trabalho tem que ser finalizado, né, Pedro? Tem que finalizar, ué. Tem o meu compromisso, assumir meu compromisso, tem que dar meu jeito, né? E sempre vou quebrando os galhos, assim. Entendi. Pessoal, você que tá nos acompanhando aqui no nosso podcast, eu estou falando com o Pedro da Costa, pintor, um artista incrível que eu conheci no Instagram. As redes sociais dele vão ficar aqui na descrição, tá? Para você entrar em contato com ele, para você conhecer mais do trabalho dele, tá bom? Você que quer contratar o serviço do Pedro aí também, fique à disposição, ele vai atender você. Ô Pedro, você tem um site, alguma forma além do Instagram que a pessoa possa te encontrar? Olha, eu posso falar o meu WhatsApp. Que eu acho que funciona mais direto, né? Porque eu não tenho um site, não me preocupei ainda em fazer um site. Porque o Instagram, ele funciona muito bem, né? Verdade. É uma ferramenta que eu uso bastante. O Facebook também eu uso. Mas, vamos lá. O meu WhatsApp é 21, porque eu moro no Rio. E 97-641-1791. É só passar um zap e eu respondo qualquer dúvida. Certo. Então aí, se a pessoa quiser entrar em contato com o Pedro, é só chamar ele lá no zap. E vai ficar o Instagram dele aí também na descrição, o link para você clicar e ir direto lá, falar com ele. Lá, o seu Instagram é bem completo, tem os seus trabalhos, tem vídeos das cerimônias, né, que você atendeu. Exato, tenho. Todos os trabalhos que eu fiz, 99% estão lá, né, desde que eu comecei. Sim, tá tudo disponível lá. E falando de redes sociais, pra gente ir dando um encerramento ao nosso papo aqui, Pedro, que eu sei que você tem compromisso, tá me dando uma canja aqui, né? Canja nada, é um prazer estar falando aqui. Falar de arte é sempre um prazer. Que bom, cara. Nossa, sempre. Muito bom você falar isso, que eu gostei demais de falar com você aqui. Esse minutinho que a gente passou junto aqui foi muito legal. Falando bom. Rapidinho de redes sociais, Sim. É importantíssimo o artista mostrar o seu trabalho, né, Pedro? E usar as ferramentas das redes sociais como um agregador, né? Isso. Exatamente. Hoje em dia, eu digo para você, eu teria que só me limitar às aulas, porque eu dependo 100%, né, do meu trabalho, depende da rede social.
todos os minhas noivas, vem tudo por ali. Né? Esse é o caminho. Sim. E aí o artista que não se adequar, que não for para usar essa ferramenta aí, infelizmente vai ser complicado, né, Pedro? Porque hoje todo mundo usa rede social, não? Sim. Ainda tenho, né? Eu conto também, né? Eu não posso deixar de falar das cerimonialistas, que se tornaram amigas, né? Que também apresentam o meu trabalho, né? Eu tenho algumas pessoas que, embora exerçam o papel de cerimonialista, mas elas gostam do meu trabalho, né? Independente do trabalho que elas exercem, elas gostam da arte. Então são pessoas que sempre estão indicando o meu trabalho. E você também ensina, você também dá aula. Sim, ultimamente eu tenho dado aula online, mas para um número reduzido. Foram pessoas que eram meus alunos no presencial, né? Nas aulas presencial. E aí eu comecei a dar aula online. Até não acreditava muito não que seria possível a pintura, né? Porque eu sou daquele pintor, daquele professor, que às vezes eu pego na mão. Entendi. Né? Que a pessoa não sabe bater um... Geralmente meu público são senhoras, já se aposentaram, que agora elas têm tempo, né, disponível para se dedicar à pintura. Sim. Então, às vezes eu pegava, né, nas mãos, assim, ó, é assim que faz, esse tipo de batida, esse tipo de pincelada. E até hoje eu tenho né, o contato delas, a gente tem um nosso grupo. Só num ateliê que eu trabalhei, fiquei 18 anos. Nossa. Então eu tenho alunas de 18 anos. Poxa, que legal. As mais velhas ficaram comigo esse tempo todo. Aí, por conta da pandemia, eu parei e eu não sei se retorno ou não às aulas presenciais. Porque aula online é tranquilo. Eu descobri que é tranquilo você dar uma aula online, né? Dá super certo. Entendi. E você pensa... Desculpa até a falta de informação aqui, Pedro, mas você pensa em transmitir isso para o YouTube ou disponibilizar em alguma plataforma? Sim. Tem como um curso online que talvez você pretenda? Eu vou, sim. Já tenho projeto, né? Eu já estou me preparando para lançar um curso de pintura ao ar livre, né? Iniciar a pessoa nesse método, na pintura ao ar livre, online. Eu vou fazer um curso e vou disponibilizar. Nossa. Não vai demorar muito, não. Legal. Já estou me preparando para isso. Legal. Porque pintar no ateliê é uma coisa, você pintar ao ar livre já é outra. Entendi. E é esse curso aí que eu quero. Eu não vou chamar de curso, eu vou dizer que são aulas, né? Porque o curso é uma coisa muito comprometedora, assim, muito forte, né? Eu prefiro dar aulas. Né? Porque você vai estar a vida toda aprendendo. Pintura é isso. Você não tem fim. É um aprendizado constante, né? É constante. Eu acho que como vocês aí da fotografia, não adianta, cara, você dizer eu sei. Não sabe nada. Você vai aprender para a vida toda. Você vai ter uma grande bagagem, lógico, né? Mas dizer que você sabe tudo, não sabe nada. Se disser, não sabe nada, eu juro. Verdade. Eu não preciso... É verdade. A gente não sabe, não. Quando vê, tem outro lá na frente que pinta melhor que você. E é assim que é bom, porque ela não enjoa, sabe? Você tá sempre buscando. Não tem como enjoar. Legal. Muito legal. Bom, Pedro, então é isso. Cara, eu queria ficar batendo um papo bem mais extenso com você aqui, porque aí, conforme a gente vai conversando, eu vou lembrando nossa, velho, ia ser muito legal. Mas tudo que é bom dura pouco, não? Tem que durar pouco. Dizem, né? Dizem. Para deixar com gostinho de quero mais. Tem que ser. Então, ó, todo mundo que eu entrevistei aqui no meu podcast, os que já foram pro ar e os que ainda não, eu sempre falo, ó, a gente um dia vai combinar de fazer uma segunda parte, e eu sempre gosto de dar uma deixa, que é até para você poder lançar o seu projeto novo aí futuramente, né? Quando tiver tudo certinho, você me dá um alô pra gente falar a respeito desse material que você vai disponibilizar online, porque eu acho que vai ser muito, muito importante a galera conhecer. E ainda mais, além, óbvio, da experiência de pintura que você tem,
Passar pra galera esse profissionalismo que você adquiriu com o tempo, né, de ter essa seriedade de chegar bem mais cedo, de ter o equipamento correto para trabalhar, de estar com a vestimenta de acordo com o ambiente, de conversar com os noivos, né, não só na questão do casamento, mas de saber se portar. E eu acho que isso tem um valor que não dá para comercializar de tão grande. Então a gente vai se falar de novo. Para você poder lançar esse novo objetivo aí, viu, Pedro? Isso, entre esse tem outro objetivo. Eu acho que antes desse ainda vou lançar o meu livro infantil, ilustrado por mim. Opa, olha aí que notícia boa, hein? Olha que notícia boa. Depois eu conto a história desse livro para você. Então tá bom. Então esse livro foi feito há muitos anos atrás, a gente fala. Não, então a gente já tem 2 ganchos para uma próxima conversa, né? E aí vai ficar para você, ouvinte, aí aguardar e conferir o trabalho do Pedro aqui nas redes sociais, tá? Os links vão ficar na descrição. Pedro, se você quiser fazer aí o encerramento, dando um tchau pra galera, né? Fazendo aí as últimas considerações, eu te agradeço, meu amigo. Eu deixo meu abraço para todo mundo aí que nos ouviu até agora, né? E em breve a gente possa bater mais um papo e... Quem quiser, passa lá na nossa rede social e a gente bate um papo. Qualquer dúvida, estou disposto a tirar essas dúvidas de qualquer que seja, sobre pintura, sobre casamento, e a gente fala, tá bom? Grande abraço para todos. Gente, olha, estou muito feliz, muito satisfeito de ter tido essa conversa com o Pedro. Pedro, uma boa tarde para você, meu amigo. Tem aí um bom... resto de semana, né? Que a gente ainda tem uma semana quase que inteira pela frente ainda, não? Não, tem muita semana ainda. Estamos na terça ainda, tem muita coisa para fazer. Exatamente. Então, esse podcast vai ser exibido provavelmente num sábado, porque eu tô agendando as transmissões. Então, eu te agradeço de coração já pela sua abertura aí, por ter sido essa simpatia de pessoa e falar tão abertamente sobre o seu trabalho. Cara, uma boa tarde pra você e boa pintura pra você, bons quadros, né? Porque sempre que eu encerro eu falo boas fotos, então no seu caso, boa pintura, meu amigo. Tá legal. Obrigado, foi um prazer. Tudo de bom. Tchau, tchau, Pedro. Tchau. Valeu. Outro. No podcast de hoje a gente recebeu essa simpatia de pessoa, o Pedro da Costa. Eu recomendo que você saia imediatamente desse podcast e clique no link na descrição para conhecer o trabalho dele, galera. É incrível, o cara pinta obras incríveis numa cerimônia de casamento. Eu, quando vi isso no Instagram, eu fiquei impressionado. Então, galera, fortalece aí o nosso trabalho, beleza? Deixa o seu like, comenta no vídeo, fala aí o que você achou, se você conhece arte, se você gosta de arte, beleza? E também se inscreve no canal, pessoal, me dá uma força aí pra gente crescer o nosso projeto aqui no YouTube, porque eu gosto muito do que eu tô fazendo aqui, eu realmente estou me divertindo muito com esse novo projeto que eu iniciei aqui no Instagram, no YouTube. Tô muito feliz e eu quero muito compartilhar essa alegria, essa felicidade, transmitir informação para vocês inscritos com esses convidados que eu trago aqui. Trouxe um cara hoje aí da arte para vocês verem como é amplo o mercado e como a gente tem ótimos profissionais extremamente talentosos aqui no Brasil. Então, fica aí o convite para você conhecer as redes sociais do Pedro e também pedindo para você conhecer o meu Instagram, que vai ficar os 2 links aqui na descrição. Beleza, galera? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!